Naquela sala de mediação fria e impessoal, o sorriso de superioridade de Ricardo era quase insuportável. Ao lado de seu advogado engomadinho, ele me ofereceu as migalhas do império que ajudei a construir, dizendo com sua voz condescendente: Helena, sejamos razoáveis. Isso é mais do que justo. Eu o encarei, deixando o silêncio pesar por um instante, e minha voz saiu calma, mas cortante como vidro. Justo? Certo. Então, antes de discutirmos a justiça, vamos falar sobre a conta 74B8819 no Banco Suíço em Genebra. Acredito que o saldo de 8 milhões de euros possa mudar um pouco os termos da nossa conversa. Eu vi o sorriso dele congelar. O pânico, pela primeira vez em 30 anos, cruzou seus olhos. Se só esse começo já te deixou de queixo caído, deixe seu like para me dar forças, porque a jornada para chegar até aqui foi longa e cheia de humilhações. Ver o pânico nos olhos de Ricardo naquele momento foi estranho, porque por 30 anos eu só via admiração e amor naqueles mesmos olhos. Ou pelo menos, era o que eu acreditava, vereador. Aquele homem pálido e assustado na sala de mediação não era o mesmo homem por quem eu abandonei tudo. Antes da tempestade, antes da traição e da frieza calculista, existia um mundo que eu construí com as minhas próprias mãos, um mundo onde eu era a arquiteta invisível de uma vida de sucesso que eu pensava ser nossa. Eu me lembro com uma clareza dolorosa do dia em que vendi meu futuro. Eu tinha 22 anos, recém-formada em arquitetura, com um projeto premiado debaixo do braço. Era a minha obra-prima, a minha porta de entrada para um grande escritório. Mas Ricardo tinha acabado de abrir sua primeira pequena imobiliária e estava afundado em dívidas. Ele chegou em casa com o rosto cinzento, a personificação da derrota. Ele me disse que tudo estava perdido. Naquela noite, sem hesitar, eu vendi meu projeto premiado. Vendi meus sonhos para pagar a primeira grande dívida dele. Quando entreguei o dinheiro a ele, seus olhos brilharam de alívio e gratidão. Ele me abraçou e disse: Nós vamos conseguir, meu amor. Você é a minha base. E eu acreditei. Eu acreditei que o sacrifício de um era o investimento no futuro de nós dois. Esse foi apenas o primeiro tijolo que eu tirei da minha própria construção para edificar o império dele. Logo vieram os filhos, e com eles, as noites em claro. Eu me lembro do cheiro de cânfora e do som da tosse persistente do nosso filho mais novo, enquanto eu passava madrugadas com uma toalha úmida na testa dele. Ricardo, na maioria dessas vezes, estava em viagens de negócios, fechando acordos que nos tornariam ricos. Ele ligava de quartos de hotel luxuosos para perguntar se as crianças estavam bem, e eu, exausta, dizia que sim, que estava tudo sob controle, para que ele pudesse se concentrar em brilhar. E ele brilhava. Ah, como ele brilhava! Eu era a diretora de palco da sua vida. Organizava jantares meticulosos para investidores e clientes importantes, sabendo o prato preferido de cada um, o vinho que os agradava, o assunto que os faria relaxar. Lembro-me de uma noite em particular, um negócio de milhões de euros estava prestes a ruir. O cliente, um homem temperamental, estava furioso com uma cláusula do contrato. Ricardo estava suando, perdendo o controle. Foi eu quem me aproximei, com um sorriso calmo, e comecei a falar sobre a paixão do cliente por velejar, um detalhe que eu havia descoberto em minha pesquisa. Desviei o assunto, acalmei os ânimos com meu charme e inteligência e criei a ponte para que Ricardo pudesse fechar o negócio. Mais tarde, naquela noite, ele contou a história para os amigos dizendo: Eu tive que usar todo o meu poder de persuasão, foi por pouco. Ele nem sequer mencionou meu nome. Eu era apenas um acessório bonito e útil ao seu lado. Com o passar dos anos, minha gentileza foi confundida com ingenuidade. Minha dedicação foi vista como fraqueza. Eu passei de Helena, a arquiteta promissora, para a esposa de Ricardo, uma peça decorativa na vida de luxo que eu ajudei a construir do zero. Eu era a base, como ele mesmo disse, mas as bases ficam enterradas, invisíveis, sustentando o peso de tudo sem nunca receber o crédito pela beleza do edifício. Eu dava tudo de mim, acreditando que o amor familiar era incondicional. Você também acredita nisso? Comente aqui embaixo o que família significa para você. Aquele amor familiar que eu acreditava ser incondicional, a base sobre a qual eu havia construído minha vida inteira,
Começou a ruir não com um estrondo, mas com um sussurro. A verdade não me foi entregue em uma conversa honesta, em uma carta de despedida, ou mesmo em uma briga explosiva. Ela me encontrou no meio da noite no silêncio da nossa casa quando eu estava mais vulnerável. Foi uma daquelas noites quentes e abafadas de verão, em que o ar parece pesado demais para respirar. Acordei por volta das 2 da manhã, com uma sede insuportável. A casa estava mergulhada na escuridão e no silêncio, exceto pelo tic-tac rítmico do antigo relógio de pêndulo na sala de estar. Um som que por 30 anos havia sido a trilha sonora da minha segurança. Ricardo dormia ao meu lado, ou pelo menos eu achava que dormia. O lado dele da cama estava vazio, mas ainda quente. Imaginei que ele tivesse descido para o escritório para resolver algum problema urgente, como tantas outras vezes. Desci as escadas de mármore com cuidado, meus pés descalços sentindo o frio da pedra. A casa, que eu mesma projetei nos mínimos detalhes, parecia estranha, como se as sombras se esticassem mais do que o normal. Conforme me aproximava da cozinha, vi uma fresta de luz saindo debaixo da porta do escritório. E então, eu ouvi. Não era a voz de negócios de Ricardo firme e imponente. Era uma voz baixa, quase um murmúrio, untada com uma intimidade que eu não ouvia direcionada a mim há anos. E então, ele riu. Uma risada baixa, conspiratória, que me gelou a espinha mais do que o mármore frio sob meus pés. Meu primeiro instinto foi me afastar, dar a ele sua privacidade. Mas algo me prendeu ali, uma intuição sombria, uma pontada de medo que se enrolou no meu estômago. Eu me encostei na parede fria do corredor, escondida na penumbra, e me forcei a escutar. As palavras que vieram a seguir não apenas quebraram meu coração, elas demoliram a fundação da minha existência. Não, querida, relaxa, ele dizia, a voz melosa. Ela não suspeita de absolutamente nada. A coitada ainda acha que somos um time, acredita? Ele fez uma pausa, e eu podia imaginá-lo do outro lado da porta com aquele sorriso arrogante que eu costumava achar charmoso. Ela passa os dias organizando jantares e escolhendo cortinas. Mal sabe ela que estou movendo montanhas de dinheiro para longe do alcance dela. Meu corpo inteiro ficou rígido. O copo de água que eu pretendia pegar foi esquecido. Minha respiração ficou presa na garganta. Ele continuou, e cada palavra era um golpe físico, uma martelada nos pilares da minha vida. Eu vou deixar aquela ingênua com uma esmola tão pequena que ela vai ter que implorar para os nossos filhos por ajuda. Ele se gabava para a mulher do outro lado da linha. A humilhação naquelas palavras me queimou por dentro. Ele não estava apenas me deixando. Ele estava planejando me destruir, me aniquilar social e financeiramente. Ele queria me ver de joelhos. 30 anos carregando esse peso morto. Já estava na hora de me livrar dela e começar a viver de verdade com você. Todo o império que eu construí será nosso, só nosso. Peso morto. A arquiteta invisível, a mulher que salvou seus negócios, a mãe de seus filhos, a anfitriã perfeita. Eu era um peso morto. O ar foi roubado dos meus pulmões. Minhas pernas fraquejaram e eu precisei me apoiar na parede para não desabar ali mesmo, no corredor escuro. O som do meu mundo se desfazendo era o silêncio absoluto, quebrado apenas pela voz do homem que eu amava, detalhando minha execução com um prazer sádico. Ele desligou o telefone alguns minutos depois. Eu permaneci imóvel, petrificada pela dor. Ouvi seus passos, a porta do escritório se abrindo. Prendi a respiração, rezando para que ele não me visse. Ele passou por mim, a poucos metros de distância, sem nem notar minha presença na escuridão. Ele era um estranho. Um monstro que usava o rosto do meu marido. Voltei para o nosso quarto como um fantasma deslizando pelos corredores da casa que já não era minha. Deitei-me na cama, do meu lado, e me encolhi. O calor que ele deixou nos lençóis agora parecia repulsivo. As lágrimas que eu esperava que viessem não vieram. A dor era tão profunda, tão avassaladora, que transcendia o choro. Era um vazio gelado que se espalhava do meu peito para cada centímetro do meu corpo. 30 anos. 30 anos de dedicação, de sacrifício, de amor incondicional, tudo reduzido a um plano sórdido para me descartar como um objeto velho e inútil. A mulher que vendeu seu futuro para garantir o dele, a mulher que passou noites em claro para que ele pudesse descansar.
a mulher que ele agora chamava de peso morto. Naquela escuridão, algo dentro de mim mudou. A dor da traição, a facada da humilhação, começou a se transformar, o choque deu lugar a uma clareza fria e cortante. A tristeza se solidificou em uma determinação de aço. Eu olhei para o teto, para as sombras que dançavam com a luz da lua, e entendi. A mulher que amava Ricardo incondicionalmente, a esposa dedicada e ingênua, havia acabado de morrer. E no lugar dela, outra mulher estava nascendo. Uma mulher que não choraria. Uma mulher que não imploraria. Uma mulher que lutaria com cada fibra do seu ser, não apenas para sobreviver, mas para tomar de volta tudo que era dela por direito. Naquele momento, a ficha caiu. A mulher ingênua morreu ali. Se você está com tanta raiva quanto eu fiquei, inscreva-se no canal, porque foi a partir desse dia que o meu plano começou a nascer. Naquela noite, a dor se transformou em gelo nas minhas veias. As lágrimas secaram antes mesmo de caírem, substituídas por uma clareza cortante e terrível. A mulher que amou Ricardo incondicionalmente por 30 anos, a Helena ingênua que acreditava no para sempre, morreu ali, no corredor escuro, ouvindo a risada cruel do homem com quem dividiu a vida. No seu lugar, nasceu outra pessoa. Uma mulher que não tinha mais nada a perder, e por isso mesmo era perigosa. Na manhã seguinte, desci para a cozinha como se nada tivesse acontecido. O sol entrava pela janela, iluminando as partículas de pó que dançavam no ar, indiferente à ruína do meu mundo. Ricardo estava sentado à mesa lendo o jornal financeiro, o mesmo de todos os dias. O cheiro do café fresco, que eu sempre preparei para ele, encheu o ar. Eu servi sua xícara, minha mão perfeitamente firme. Ele nem levantou os olhos, apenas murmurou um obrigado distraído. Eu o observei por um instante. O homem que eu amava era um estranho, um monstro que usava uma máscara de normalidade. Cada gesto dele, cada palavra, agora era uma mentira que eu conseguia enxergar com uma nitidez dolorosa. Eu me tornei a melhor atriz da minha própria tragédia. Durante o dia eu era a esposa preocupada, com os olhos um pouco inchados, o que ele atribuía, com condescendência, ao estresse da situação. Eu concordava, baixava a cabeça, e deixava seu ego inflar. Ele achava que estava me quebrando. Mal sabia ele que eu estava apenas juntando os cacos para forjar uma arma. A minha verdadeira vida começava quando a casa mergulhava no silêncio da noite. Depois que o som da sua respiração pesada e regular vinha do nosso quarto, eu me levantava. Descalça, para não fazer barulho, eu me transformava em um fantasma dentro da minha própria casa. O escritório dele, que sempre foi seu território proibido, seu santuário de poder, tornou-se o meu campo de caça. Nas primeiras noites, eu não sabia o que procurar. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. O cheiro de couro e do charuto que ele fumava ocasionalmente impregnava o ar, um cheiro que antes me trazia conforto, e agora me causava náuseas. Eu abria gavetas com um cuidado cirúrgico, examinando extratos bancários, contratos antigos, correspondências. Tudo parecia normal, organizado demais. Era a fachada de um homem meticuloso, um homem que sabia como esconder seus rastros. Em uma dessas noites, quase fui descoberta. Eu estava debruçada sobre uma pilha de documentos na sua mesa, quando ouvi o rangido de um degrau na escada. Gelei. Meu sangue virou pedra. Apaguei a pequena lanterna do meu celular e, em um movimento instintivo, me esgueirei para trás das pesadas cortinas de veludo. Prendi a respiração, rezando para que a escuridão me engolisse. Ricardo desceu, foi até o bar que ficava no canto do escritório e se serviu de um copo de água. Ele ficou ali por um minuto que pareceu uma eternidade, de costas para mim, olhando pela janela para a cidade adormecida. Eu podia sentir o tecido áspero da cortina contra meu rosto, o cheiro de poeira antiga. Cada segundo era uma agonia. Se ele se virasse, se acendesse a luz. Mas ele não o fez. Terminou a água, colocou o copo na pia e subiu novamente. Esperei mais 20 minutos, imóvel, até ter certeza de que ele estava dormindo profundamente. O medo deu lugar a uma raiva fria. A audácia dele, a tranquilidade com que ele se movia pela casa que eu administrei, que eu transformei em um lar, enquanto planejava me expulsar dela sem nada.
Aquilo alimentou minha determinação. Eu sabia que não encontraria a prova de que precisava em documentos recentes. Ele era esperto demais para isso. Comecei a procurar em lugares esquecidos. Caixas de arquivo antigas no fundo do armário, pastas de viagens de negócios de 10, 15 anos atrás. Foi então que encontrei. Dentro de um bolso interno de um velho paletó de lã, esquecido em uma capa de terno, havia um porta-cartões de couro. E dentro dele, um único cartão. Era um cartão de visitas grosso, de um branco cremoso, com letras em relevo dourado. Um banco privado em Genebra, na Suíça. Um nome que eu nunca tinha ouvido falar. Meu coração acelerou. Era isso. Podia ser isso. Virei o cartão e no verso, uma anotação feita à mão, com a caligrafia apressada de Ricardo. Era apenas um nome e um ramal. O nome era Miguel A. Miguel. O nome me atingiu como um trovão. Não podia ser. Eu mergulhei nas minhas memórias, voltando décadas no tempo, para um quintal ensolarado e duas crianças fazendo um pacto de sangue com suco de amora. Miguel, meu melhor amigo de infância. O vizinho magricela com quem eu dividia todos os segredos. Nós éramos inseparáveis, até que a vida nos levou para caminhos diferentes. A família dele se mudou para a Europa quando tínhamos 16 anos, e perdemos o contato. Eu sabia que ele tinha ido trabalhar no setor bancário na Suíça. Era uma daquelas informações que ficam guardadas em um canto esquecido da mente. Miguel A. Poderia ser o meu Miguel? A coincidência era grande demais para ser ignorada. Com as mãos trêmulas, peguei meu notebook. A esperança era uma chama frágil e perigosa dentro de mim. Digitei o nome dele e o nome do banco em um site de redes profissionais. E então, eu o vi. A foto de perfil mostrava um homem de 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos nas têmporas e um sorriso gentil que não tinha mudado nada. Os mesmos olhos castanhos e calorosos que eu lembrava. O cargo dele estava listado logo abaixo do nome, gerente de contas de alta renda. Meu estômago se revirou. Era ele. O amigo leal da minha infância, era o gerente do banco onde meu marido ganancioso escondia o dinheiro que roubou de mim. Por um momento, a dúvida me paralisou. E se ele não se lembrasse de mim? E se ele se recusasse a ajudar, preso à sua ética profissional? E se Ricardo o tivesse comprado também? Mas então olhei para o sorriso na foto. Era o mesmo sorriso do menino que uma vez me defendeu de valentões na escola. Era uma aposta, a única que eu tinha. Com o coração na boca, cliquei no botão de mensagem. As palavras saíram simples, diretas, carregadas com o peso de 30 anos de silêncio e uma vida inteira de desespero. Eu escrevi: Miguel, aqui é Helena, a Helena da casa da esquina, dos verões intermináveis. Eu sei que faz muito tempo, mas eu preciso da sua ajuda. Apertei enviar e fechei o notebook. O destino da minha vida, a minha chance de justiça, estava agora em uma mensagem cruzando o oceano, esperando para ser lida por um fantasma do meu passado. Eu não sabia se ele responderia, mas pela primeira vez desde aquela noite terrível, eu não me sentia mais sozinha. Eu tinha um caminho, por mais tênue que fosse. Eu precisava de provas, precisava ter certeza. Deixe seu like se você também acha que a verdade, não importa o quão dolorosa, é sempre o melhor caminho. Enviei a mensagem e o mundo parou. Cada segundo que se arrastava parecia uma hora inteira. Meu coração batia descompassado no silêncio da casa. Um tambor frenético que ecoava em meus ouvidos. Eu olhava para a tela escura do celular esperando, rezando. E se ele não respondesse? E se ele não se lembrasse de mim? E se, pior ainda, ele se lembrasse, mas não se importasse? 30 anos era uma vida inteira. A amizade que compartilhamos era uma relíquia de um passado distante, uma fotografia amarelada guardada no fundo de uma gaveta empoeirada. Eu estava apostando todo o meu futuro em uma memória. O som da notificação cortou o ar como uma lâmina. Pulei na cadeira, o celular quase caindo das minhas mãos trêmulas. Era ele. O nome Miguel brilhava na tela, uma pequena luz na escuridão avassaladora que tinha se tornado a minha vida. A mensagem era curta, direta. Helena? É claro que me lembro. Podemos conversar? Por uma linha segura, agora. Ele não fez perguntas, não demonstrou surpresa. Apenas uma eficiência calma que me deu um pingo de esperança. Em poucos minutos, estávamos conectados por uma chamada de vídeo criptografada.
A imagem dele apareceu na tela, e por um instante, o ar me faltou. Era o mesmo Miguel. Os mesmos olhos gentis e expressivos, agora emoldurados por discretos fios de prata nas têmporas. Havia uma seriedade nele que a juventude não conhecia, a postura de um homem que lidava com responsabilidades imensas. Mas o sorriso que ele me deu quando me viu foi o mesmo. O sorriso do menino que um dia dividiu comigo segredos e sonhos debaixo de uma mangueira. Ele me perguntou como eu estava, e essa simples pergunta, dita com genuína preocupação, quebrou a barragem que eu vinha construindo ao redor do meu coração. As palavras saíram de mim como uma enchente, desordenadas e cheias de dor. Contei tudo. Falei dos 30 anos de dedicação, dos sonhos que enterrei, da carreira que abandonei. Falei do escritório, do sussurro no telefone, da forma como Ricardo me chamou de peso morto para amante. Descrevi a humilhação, a sensação de ser invisível, de ser uma peça de mobília cara que ele estava pronto para descartar em uma venda de garagem. Enquanto eu falava, o sorriso nostálgico no rosto de Miguel se desfez, como se fosse uma máscara de vidro que se estilhaçava em câmera lenta. A expressão amigável deu lugar a uma máscara de choque. Seus olhos, antes calorosos, agora ardiam com uma indignação fria. Ele não me interrompeu. Apenas ouviu, seu rosto se tornando mais e mais sombrio, a cada palavra que eu dizia. Quando terminei, com a voz embargada e as lágrimas finalmente escorrendo pelo meu rosto, um silêncio pesado pairou entre nós, atravessando continentes. Ele respirou fundo, e quando falou, sua voz era grave, diferente. Não era mais o meu amigo de infância. Era o gerente de um dos bancos mais exclusivos do mundo. Ele me disse, Helena, preciso te fazer uma pergunta direta. O nome do seu marido é Ricardo Salles? Meu sangue gelou. Apenas assenti com a cabeça, incapaz de falar. Ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo o peso daquela confirmação. Sim, ele disse, a palavra soando como uma sentença. Ricardo Salles é de fato um dos meus clientes. A confirmação foi um soco no estômago. Era real. A traição, a conta secreta, tudo era real. A dor que senti naquele momento foi aguda, a ferida reaberta e salgada. Mas então, algo mais aconteceu. Miguel olhou diretamente para mim através da tela, e em seus olhos eu não vi pena. Vi lealdade. Uma lealdade antiga, adormecida, que acabava de ser despertada. Sua voz soou firme, cada palavra escolhida com o cuidado de um cirurgião. Helena, você sabe a natureza do meu trabalho. O sigilo bancário suíço é mais do que uma lei, é um pilar. Eu não posso, sob nenhuma circunstância, quebrar a confidencialidade e te entregar os dados da conta dele. Se eu fizesse isso, perderia minha carreira e enfrentaria a justiça. Meu coração afundou. A esperança que havia florescido começou a murchar. Eu tinha chegado tão perto apenas para encontrar uma muralha intransponível. Mas então, ele se inclinou para mais perto da câmera. Um brilho de aço surgiu em seu olhar. Eu disse que não posso te dar os dados, ele continuou, com uma ênfase sutil. Mas eu posso te dar o caminho. Eu posso te dar o mapa e a chave da porta dos fundos. A esperança voltou, desta vez não como uma flor frágil, mas como uma chama teimosa e crescente. Ele me disse para ouvir com atenção. Você não vai contratar um advogado de divórcio qualquer. Você vai contratar a melhor advogada de direito internacional de família que o seu dinheiro puder pagar. Alguém que entenda de recuperação de ativos em jurisdições estrangeiras. Alguém implacável. Ele continuou, me explicando os detalhes da burocracia. Uma ordem judicial emitida pelo tribunal correto no Brasil, devidamente traduzida e apostilada, teria que ser enviada ao meu banco. Legalmente, eles seriam obrigados a cooperar. A maioria dos bancos, ele explicou, arrasta esses processos por meses, até anos, usando a burocracia como uma arma para proteger seus clientes. Ele fez uma pausa, e seu rosto se abriu em um sorriso mínimo, mas que valia mais que 1 milhão de palavras. Mas quando essa ordem judicial chegar à minha mesa, eu garantirei pessoalmente que o processo seja impecavelmente rápido. Naquele instante, eu senti algo mudar dentro de mim, uma alquimia profunda e irreversível.
A tristeza avassaladora que me afogava não desapareceu. Ela se transformou. O calor das lágrimas se solidificou em um gelo cortante. A dor se converteu em combustível. O tremor nas minhas mãos cessou, substituído por uma firmeza que eu não sentia há décadas. A mulher que chorava em silêncio na madrugada tinha morrido. Em seu lugar, nasceu uma estrategista. Ricardo achava que eu era fraca, ingênua, um peso morto. Ele me subestimou, e essa seria a sua ruína. Ele construiu seu plano secreto sobre a areia movediça da arrogância, sem nunca imaginar que o alicerce da minha vingança seria uma amizade de infância, uma conexão que ele nem sabia que existia. Eu não tinha apenas a informação, eu tinha um aliado poderoso no coração do território inimigo, eu tinha a chave do cofre. O jogo não tinha apenas empatado, o jogo tinha virado completamente. Eles achavam que eu não tinha nada, mas mal sabiam eles do segredo que meu passado guardava. O que você faria no meu lugar com esse poder em mãos? Deixe sua teoria nos comentários. A ligação com Miguel terminou, mas algo novo começou dentro de mim. A tristeza que me afogava deu lugar a uma correnteza gelada de clareza. Por 30 anos, eu fui a arquiteta da vida de Ricardo, projetando cada detalhe para que ele pudesse brilhar. Agora, eu usaria essa mesma habilidade, essa mesma atenção, meticulosa aos detalhes, para projetar a sua ruína. A mulher ingênua que chorava noites a fio havia morrido naquela cozinha, ao ouvir a verdade sussurrada ao telefone. Em seu lugar, nasceu uma estrategista. Minha primeira decisão foi seguir o conselho de Miguel à risca. Ele disse para contratar a melhor, e foi exatamente o que eu fiz. O nome dela era Dra. Verônica Moraes. Ela não era o tipo de advogada que oferecia lenços e palavras de conforto. Seu escritório era minimalista, quase cirúrgico, e ela me recebeu com um aperto de mão firme, e um olhar que parecia analisar cada camada da minha alma. Ela não me via como uma esposa traída, ela me via como um caso com um potencial extraordinário. Sentei-me à sua frente e, pela primeira vez, contei a história completa, não como uma vítima, mas como autora de um relatório de danos. Falei sobre os 30 anos de dedicação, sobre a carreira que abandonei, sobre os jantares de negócios que salvei e sobre a noite em que ouvi meu mundo desabar. Por fim, mencionei a conta na Suíça. Eu disse a ela que tinha uma fonte confiável, um contato interno que, sob as condições legais corretas, garantiria que a informação fluísse sem entraves. Não revelei o nome de Miguel. Sua segurança era minha prioridade, doutora. Verônica ouviu tudo em silêncio, seus dedos finos tamborilando suavemente sobre a mesa de vidro. Quando terminei, um sorriso quase imperceptível surgiu no canto de seus lábios. Não era um sorriso de pena, mas de admiração profissional. Ela disse, com uma voz calma e cortante como aço: Helena, a maioria das mulheres chega aqui com o coração partido. Você chegou com uma arma carregada. Nosso trabalho não é lamentar a traição. É garantir que, quando você apertar o gatilho, não reste absolutamente nada do império dele. Naquele momento, soube que havia encontrado minha general. Juntas, naquela sala fria e elegante, começamos a traçar o mapa da batalha. O plano não era um ataque frontal. Era uma obra de engenharia jurídica, uma armadilha perfeita construída com a arrogância de Ricardo como o principal material de construção. O primeiro passo era burocrático, mas essencial. Doutora, Verônica redigiu um pedido judicial de quebra de sigilo bancário internacional, citando suspeitas fundamentadas de ocultação de patrimônio conjugal. Era um documento denso, repleto de jargões legais, mas seu propósito era simples, era a chave oficial de que precisávamos. Com a minha autorização, ela deu entrada no processo nos tribunais brasileiros, direcionado especificamente à instituição suíça. Enquanto ela movia as engrenagens legais no Brasil, minha parte era mais sutil. Enviei uma mensagem codificada a Miguel, informando que a encomenda oficial estava a caminho. Ele respondeu com uma única palavra: aguardando. Eu sabia que, assim que o pedido chegasse a Genebra, ele o colocaria no topo da pilha, garantindo que a burocracia suíça, famosa por sua lentidão, se movesse com uma velocidade inédita. A terceira e mais cruel fase do plano exigia que eu me tornasse a melhor atriz que o mundo já viu, doutora.
Verônica foi clara. Ricardo precisa acreditar que está no controle total. Ele precisa vê-la como fraca, confusa e derrotada. O ego dele é a nossa maior arma. Vamos usá-lo para que ele assine a própria sentença. Assim, o planejamento da vingança se tornou o planejamento de uma performance. Eu ensaiei meu papel. Nas semanas seguintes, eu iria para as reuniões de mediação, com os ombros curvados e os olhos vermelhos. Eu gaguejaria. Pediria para repetirem os termos financeiros. Fingiria não entender as cláusulas mais simples. Eu faria o papel da mulher que, sem o marido, era completamente incapaz de funcionar. Cada lágrima seria um investimento. Cada suspiro de derrota, uma cortina de fumaça para esconder a tempestade que se formava. O clímax do nosso plano não seria uma explosão de raiva, mas a assinatura silenciosa de um documento. Doutora, Verônica prepararia uma declaração juramentada de bens para Ricardo assinar durante uma das sessões de mediação. Seria apresentada como uma formalidade, um procedimento padrão para agilizar o acordo. No documento ele listaria todos os seus bens, os imóveis, os carros, as ações. E, com a certeza da minha ignorância, ele deixaria a conta na Suíça de fora. Ele assinaria, sob juramento, uma mentira descarada. Essa assinatura era o nosso cheque-mate. Com aquele papel em mãos, teríamos a prova irrefutável de perjúrio e fraude. Enquanto isso, os documentos oficiais do Banco Suíço estariam a caminho, cortesia da eficiência discreta de Miguel. Teríamos o crime e a prova do crime, tudo antes que Ricardo sequer suspeitasse que o jogo havia virado. Eu olhava para o fluxograma que havíamos desenhado no escritório da doutora Verônica. Cada caixa, cada seta, cada etapa. A arquiteta dentro de mim sentia uma satisfação sombria. Eu não estava mais construindo uma casa para nossa família. Eu estava projetando a demolição do império de mentiras dele, e a fundação da minha vingança era sólida como rocha. A dor não havia desaparecido, mas agora ela tinha um propósito. Ela era o combustível que alimentava a minha precisão, a minha paciência e a minha determinação inabalável. O tabuleiro estava montado. As peças, nos seus lugares. Cada passo foi friamente calculado para garantir que a queda deles fosse espetacular. Se você não quer perder o desfecho dessa história, agora é a hora de se inscrever. O plano estava traçado no papel, cada passo, cada contingência. A doutora Verônica era uma general de guerra, e eu, sua melhor soldada. Mas agora vinha a parte mais difícil, a mais dolorosa de todas, a atuação. Eu precisava ressuscitar a Helena, que Ricardo havia matado naquela noite no escritório. A mulher frágil, a esposa confusa, a vítima que ele esperava que eu fosse. Por semanas, pratiquei em frente ao espelho, não para chorar, mas para controlar o choro. Para deixar minha voz tremer na hora certa, para baixar os olhos como se estivesse envergonhada, para parecer pequena e derrotada. Por dentro, eu era um bloco de gelo, uma estátua de pura determinação. Mas por fora, eu me tornei a personificação da fragilidade. Nossas reuniões de mediação se tornaram o meu palco. Eu chegava sempre com os ombros curvados, vestindo cores neutras e apagadas, o cabelo preso de qualquer jeito. Eu era a sombra da mulher que organizava jantares de gala. Ricardo, por outro lado, chegava cada vez mais radiante. Usava seus ternos mais caros, o relógio de ouro brilhando como um troféu em seu pulso. Ele se recostava na cadeira de couro, com os braços cruzados, um sorriso de predador que mal conseguia esconder. Ele estava saboreando cada segundo da minha suposta humilhação. Em nossa primeira reunião após eu ter contratado a doutora Verônica, ele me olhou com falsa compaixão e disse, na frente de todos: Helena, eu sei que isso é difícil para você. Você nunca entendeu muito de negócios, não é? Deixe os advogados resolverem. No final, vou garantir que você fique bem. Ele falou como se estivesse prometendo um osso a um cachorro de rua. Eu apenas assenti, mordendo o interior da minha bochecha com tanta força que senti o gosto metálico de sangue. Cada palavra dele era gasolina na minha fogueira interna, mas meu rosto mostrava apenas uma tristeza resignada. A doutora Verônica interpretava seu papel com maestria, suspirando e me tratando com uma paciência condescendente, como se eu fosse uma criança incapaz de entender o que estava acontecendo. Isso só inflava ainda mais o ego de Ricardo. O ponto alto da minha performance,
Aconteceu durante uma discussão sobre um imóvel específico, uma casa de campo que eu amava. Eu sabia que ele já tinha prometido à amante. O advogado dele apresentou uma avaliação absurdamente baixa. Eu comecei a chorar. Não eram lágrimas de crocodilo, eram lágrimas de raiva, mas eu as canalizei para parecerem de pura dor. Aquela casa... Ricardo, você sabe o quanto eu amava aquela casa. Nossos filhos deram os primeiros passos naquele jardim, eu solucei, escondendo o rosto nas mãos. Ricardo se inclinou para a frente, a expressão dele era um misto de impaciência e superioridade. Helena, por favor, seja prática. São apenas tijolos e argamassa. Não podemos nos prender ao sentimentalismo agora. A frieza dele foi a minha deixa. Eu olhei para ele, com os olhos vermelhos, e disse a frase que a doutora Verônica e eu havíamos ensaiado tantas vezes. Você tem razão. Eu não aguento mais isso. Eu só quero que acabe. O que eu preciso assinar para que tudo isso termine de uma vez por todas? Bingo. Os olhos dele brilharam. Ele trocou um olhar triunfante com seu advogado. A ovelha estava pronta para o abate. Na reunião seguinte, eles trouxeram o documento. A declaração juramentada de bens. O advogado de Ricardo a apresentou como uma formalidade, um passo necessário para finalizar o acordo generoso que ele estava me oferecendo. Doutora Verônica pegou os papéis e os revisou lentamente, com a testa franzida, como se estivesse procurando por alguma cláusula escondida para proteger sua cliente incapaz. Eu me inclinei para ela e sussurrei, alto o suficiente para que eles ouvissem. Está tudo bem? Eu posso assinar? Eu só quero ir para casa. Doutora Verônica olhou para mim, depois para Ricardo, e suspirou. É um documento padrão, Helena. Declara todos os bens do casal, se você tem certeza. Ela deixou a frase no ar, dando a impressão de que eu estava cedendo por pura exaustão emocional. Ricardo pegou a caneta tinteiro de seu bolso, uma Montblanc cara que eu lhe dei de aniversário. Ele a estendeu para mim. É só uma lista de tudo que temos, Helena, para que o juiz possa oficializar nossa separação. Assine, e poderemos ambos seguir em frente. A voz dele era suave, quase sedutora, o veneno disfarçado de pena. Eu peguei a caneta. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era a adrenalina, a antecipação do golpe final. Percorri a lista de bens com os olhos. Nossas casas, os carros, as ações, os investimentos. Tudo estava lá, exceto por um pequeno detalhe. Um detalhe de 8 milhões de euros. Olhei para Ricardo. Ele me deu um sorriso encorajador, o sorriso de um carrasco para sua vítima. Ele realmente acreditava que eu era estúpida. Que 30 anos ao seu lado não me ensinaram nada sobre sua ganância, sua arrogância e, acima de tudo, sua previsibilidade. Respirei fundo, como se estivesse tomando a decisão mais difícil da minha vida. Então, assinei meu nome na linha pontilhada. O som da pena no papel foi o clique da armadilha se fechando. Passei os documentos para ele. Ricardo assinou logo abaixo de mim, com um floreio extravagante, o gesto de um conquistador plantando sua bandeira. Ele olhou para mim por cima dos óculos, um olhar que dizia, pobre coitada. Ele achava que estava assinando a minha sentença de miséria. Na verdade, estava assinando a sua própria ruína. A armadilha estava armada, e a isca, meu orgulho ferido e minhas lágrimas falsas, tinha sido engolida sem a menor hesitação. Ele mordeu a isca, convencido de que tinha vencido. Mal podia esperar. Deixe um like se você também mal pode esperar pelo que vem a seguir. O som da caneta de Ricardo arranhando o papel foi o som mais doce que eu já ouvi na vida. Era o traço final em sua declaração juramentada de bens, o documento que selaria seu destino, embora ele ainda não soubesse. Ele o assinou com um floreio, um gesto de pura arrogância, como se estivesse autografando a certidão de óbito da minha dignidade. Ele empurrou o documento para o centro da mesa de mogno polido, com um suspiro teatral de enfado. Seu advogado, um homem com mais gel no cabelo do que empatia na alma, sorriu com condescendência para mim. Eles achavam que tinham vencido. Achavam que a mulher exausta e chorosa à sua frente finalmente havia se quebrado. O mediador, um homem de aparência cansada, pigarreou.
Bem, com os bens devidamente declarados e o acordo preliminar assinado pela Sra. Helena, creio que podemos finalizar os termos. Ricardo me interrompeu, sua voz pingando falsa compaixão. Helena, eu sei que isso é difícil, mas é o melhor. Você terá o suficiente para recomeçar. Seja grata. Gratidão. A palavra pairou no ar estéril da sala de reuniões. Eu levantei minha cabeça lentamente. Minhas lágrimas haviam secado há semanas, substituídas por uma frieza que eu nunca soube que possuía. Eu olhei diretamente para ele, para o homem com quem dividi 30 anos da minha vida, e pela primeira vez, eu não vi o marido que amei, mas apenas um ladrão presunçoso. Um silêncio se instalou quando percebeu que eu não ia responder com um soluço. Meu rosto estava sereno, meus ombros, antes curvados em derrota, agora estavam retos. Eu senti o olhar da minha advogada, doutora Verônica, sobre mim. Era a minha deixa. Minha voz saiu calma, mas cortante, fatiando a tensão na sala como uma lâmina de gelo. Justo? Certo. Então, antes de discutirmos a justiça, vamos falar sobre a conta 74, B8819, no Banco Suíço em Genebra. O sorriso de Ricardo não desapareceu. Ele congelou. Foi como assistir a um filme em câmera lenta. Os cantos de sua boca, antes curvados em triunfo, ficaram rígidos, uma máscara grotesca de alegria petrificada. O pânico cruzou seus olhos, um flash rápido e primal, antes que ele o esmagasse sob camadas de indignação forçada. Do que você está falando, Helena? Você está delirando. O estresse está te afetando, ele disse, tentando rir. Mas o som saiu como um engasgo. Seu advogado se inclinou para a frente. Minha cliente está claramente sob coação emocional. Sugiro que façamos uma pausa. Eu ignorei os dois. Continuei olhando para Ricardo. Acredito que o saldo de 8 milhões de euros possa mudar um pouco os termos da nossa conversa. 8 milhões de euros. A quantia exata. O ar foi sugado da sala. O rosto de Ricardo perdeu toda a cor, tornando-se um branco pálido, quase translúcido. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Ele parecia um peixe fora de água, se debatendo em silêncio. Foi então que a doutora Verônica se moveu. Ela não era uma mulher de gestos grandiosos. Sua força estava em sua precisão, em sua economia de movimento. Ela abriu sua pasta de couro com 2 cliques metálicos que soaram como tiros no silêncio ensurdecedor. De dentro, ela retirou um dossiê grosso de capa azul. Ela o colocou na mesa com um baque suave, mas definitivo. Acho que uma pausa não será necessária, disse ela, sua voz calma e letal. Ela abriu o dossiê. O que temos aqui? Ela começou, folheando as páginas com uma eficiência metódica. São cópias autenticadas dos extratos da conta 74, B8819, em nome do Sr. Ricardo, nos últimos 5 anos. Ela deslizou a primeira página pela mesa. O logotipo do Banco Suíço era inconfundível. O nome de Ricardo estava no topo. O saldo final, em negrito, era de pouco mais de 8 milhões de euros. O rosto de Ricardo passou do branco para um vermelho manchado e furioso. Isso é ilegal. Vocês não podem ter isso. É uma violação da minha privacidade, doutora. Verônica ergueu uma sobrancelha. Na verdade, é perfeitamente legal, obtido através de uma ordem judicial internacional, solicitada com base em suspeita de ocultação de patrimônio conjugal. O processo foi, segundo nossos contatos em Genebra, impecavelmente rápido. Ela então pegou outra pilha de papéis. Estes são os registros de todas as transferências feitas de contas da sua empresa para esta conta offshore. Transferências que o senhor convenientemente classificou como despesas de consultoria internacional. O advogado de Ricardo parecia ter envelhecido 10 anos em 30 segundos. Ele folheava os documentos com as mãos trêmulas, sua fachada profissional desmoronando. Mas a doutora Verônica ainda não havia terminado. Ela pegou a folha que Ricardo acabara de assinar, a declaração de bens fraudulenta, e a segurou ao lado do extrato bancário suíço. O golpe de mestre. A forca que ele mesmo havia construído e colocado no pescoço. E este, disse ela, com a voz agora tingida de um aço frio, é o documento que o Sr. Ricardo acabou de assinar sob juramento, declarando que seus únicos bens são os listados aqui.
Um documento que omite convenientemente 8 milhões de euros. Ela se recostou na cadeira, juntando as mãos sobre a mesa. O show havia terminado, agora vinha a sentença. Portanto, meu cliente não está apenas pedindo os 50% dos bens conjugais, o que por lei inclui os 8 milhões de euros que o Sr. Ricardo esqueceu de mencionar. Estamos entrando a partir deste exato momento com um processo por fraude processual, perjúrio e danos morais. A ocultação deliberada de patrimônio em um processo de divórcio é um crime sério, Sr. Ricardo. Um crime que pode levar não apenas à perda de seus bens, mas também à sua liberdade. O silêncio que se seguiu foi pesado, absoluto. O único som era a respiração ofegante e irregular de Ricardo. Ele olhou para mim, seus olhos arregalados com uma mistura de ódio, pânico e, o mais delicioso de tudo, pura e absoluta incompreensão. Ele não conseguia entender como a mulher que ele considerava um peso morto, a ingênua, a peça decorativa de sua vida, poderia ter orquestrado uma queda tão espetacular e completa. Naquele olhar, eu vi o colapso de seu mundo, o império que ele achava ter construído sozinho, ruindo sobre o peso de sua própria ganância. A humilhação era total, pública e irrefutável. Ele não havia sido apenas derrotado, ele havia sido desmantelado, peça por peça, com as ferramentas que ele mesmo forneceu. O mestre das marionetes teve seus fios cortados, e agora ele estava ali, um boneco quebrado e patético. Eu não sorri. Eu não exultei. Eu apenas o observei se afogar, sentindo uma calma profunda e gélida tomar conta de mim. Era a calma da justiça. A calma de 30 anos de invisibilidade finalmente sendo vingada. A mulher ingênua estava morta, e em seu lugar estava a arquiteta de sua ruína. A expressão no rosto dele quando tudo desabou foi impagável. Descreva essa cena em uma única palavra nos comentários. Quero ver as melhores. O que aconteceu depois daquela revelação na sala de mediação não foi uma discussão, foi uma demolição. A expressão de Ricardo desabou em câmera lenta. O choque inicial deu lugar a um pânico febril, seus olhos saltando do dossiê em cima da mesa para o rosto impassível da minha advogada, e finalmente para o meu, procurando por um pingo de hesitação, de dúvida, de pena. Ele não encontrou nada. A mulher que ele conhecia, a Helena que perdoava tudo, havia sido enterrada sob o peso da sua traição. Em seu lugar, havia apenas uma calma gélida, a serenidade de quem sabe que a justiça, embora tardia, estava finalmente batendo à porta. O processo que se seguiu foi rápido e brutal. Com as provas de fraude, perjúrio e ocultação de patrimônio, o juiz não foi nada brando. A sentença foi como um golpe final e decisivo. Eu não recebi 50% dos bens. O juiz me concedeu 70% de tudo. De cada tijolo do império que ajudei a construir, de cada centavo na conta corrente e principalmente de cada euro escondido naquela conta suíça. A penalidade pela sua fraude foi a sua ruína financeira completa. Como se não bastasse, o tribunal abriu uma investigação criminal por perjúrio e evasão fiscal. Ricardo não estava apenas perdendo o dinheiro, ele estava perdendo sua liberdade. A primeira a pular do navio que afundava foi, claro, a amante. Fiquei sabendo por amigos em comum, que assim que a notícia das contas congeladas e do processo criminal se espalhou, ela evaporou. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação de despedida, o amor dela tinha o preço exato de um estilo de vida que ele não podia mais bancar. Ele havia trocado 30 anos de história por um castelo de areia que a primeira onda de realidade desmanchou. Depois, vieram meus filhos. Quando souberam de toda a verdade, da humilhação que ele planejou para mim, e da extensão da sua mentira, o choque deles se transformou em uma fúria silenciosa e profunda. Eles me ligaram, um por um, com as vozes embargadas, pedindo desculpas por não terem percebido antes, me oferecendo um apoio incondicional. E para Ricardo, um muro de silêncio. Eles pararam de atender suas ligações, de responder suas mensagens. Ele não havia apenas perdido sua esposa, ele havia perdido o respeito e o amor de seus próprios filhos, a única parte do seu legado que realmente importava. Em questão de semanas, Ricardo passou de um magnata arrogante, que desfilava em jantares de gala, para um pária social. Seus amigos de negócios se afastaram, temendo a mancha em sua reputação. Ele estava sozinho,
quebrado e enfrentando a possibilidade real de ir para a cadeia. Foi então que seu número começou a piscar na tela do meu celular. Primeiro, uma vez. Depois, insistentemente. Deixou mensagens de voz. A primeira era furiosa, cheia de acusações vazias. A segunda, confusa, quase suplicante. Na terceira, ele chorava. Um choro patético, de autopiedade, não de remorso. Eu ouvi o suficiente. Bloqueei o número. O som do seu desespero foi silenciado para sempre. A doutora Verônica me olhou, um raro sorriso de satisfação em seu rosto normalmente impassível. Ele construiu a própria forca, Helena. Nós apenas lhe entregamos a corda. Ele finalmente teve o que merecia, uma lição que o dinheiro não pode comprar. Se você concorda que a justiça foi feita, esmague o botão de like. O som que agora preenche meus dias não é mais o silêncio tenso de uma casa onde eu era invisível, mas o barulho suave de lápis deslizando sobre o papel, o zumbido de computadores e o cheiro de café fresco misturado com a promessa de novos começos. Já se passou um ano desde que a máscara de Ricardo caiu e o castelo de cartas que ele construiu com mentiras desmoronou em um sopro de verdade. Hoje, eu não moro mais naquela mansão fria que ajudei a decorar, mas que nunca senti como um lar. Meu espaço é um escritório de arquitetura, amplo e inundado pela luz do sol, com uma vista panorâmica da cidade que pulsa com vida lá fora. E aqui dentro também pulso. Voltei a ser a Helena que sonhava em construir pontes e abrigos, a mulher que se perdeu em algum lugar ao longo de 30 anos de dedicação a um homem que via essa dedicação como fraqueza. Sobre a minha mesa não há contas ou listas de supermercado, mas a planta de um centro comunitário que estou projetando para um bairro carente. Um projeto que não me trará lucro financeiro, mas que alimenta minha alma de uma forma que o dinheiro nunca conseguiu. É a minha forma de retribuir, de transformar a dor em propósito. Eu não sou mais um fantasma na minha própria casa. Eu sou a arquiteta do meu próprio destino. Às vezes penso em Ricardo. Não com raiva ou amargura, mas com uma distância quase clínica. As notícias que chegam por terceiros pintam o retrato de um homem que perdeu tudo. Não apenas o dinheiro, mas o respeito, a família, a própria identidade. Ele se definiu por seu poder e sua riqueza, e sem eles, tornou-se um nada. Eu, por outro lado, me defini por 30 anos como a esposa dele. E a lição mais dura e libertadora foi descobrir quem eu era quando esse título me foi arrancado. Descobri que eu era mais, muito mais. Meu celular vibra sobre a mesa. É uma mensagem de Miguel. Uma foto dele com a esposa e os filhos sorrindo em uma trilha nos Alpes suíços. A legenda diz: a vida é boa por aqui. E aí? Eu sorrio, um sorriso genuíno que alcança meus olhos. Pego o celular e caminho até a janela. Lá embaixo, o canteiro de obras do centro comunitário começa a tomar forma. Tiro uma foto minha, com o capacete de engenharia na cabeça e o sol no rosto, e envio de volta. A vida é uma construção, meu amigo, e a minha está ficando linda. Ele não foi apenas a chave para minha justiça. Ele foi a ponte para o meu passado, me lembrando da mulher forte e sonhadora que eu sempre fui. Ricardo tentou demolir minha vida, mas esqueceu que eu tinha planta original. Ele esqueceu que eu sabia como reconstruir. Aprendi da forma mais difícil que o maior investimento que podemos fazer é em nossa própria paz. É um patrimônio que ninguém pode esconder em uma conta no exterior ou roubar com mentiras. Se essa história te tocou, inscreva-se para mais relatos como este e me diga de qual cidade você me assistiu.